Fala, galerinha ligada na TV Radiotech. Estamos iniciando mais uma edição do Ponto e Vírgula. Essa é a edição especial, que vai contar com ex-bolsistas e também ex-alunos do Colégio Técnico de Floriano. Vamos começar chamando a Rawane e o Gil Marley. Pra galerinha. Bom, vamos falar hoje sobre a cultura do cancelamento e a renda mínima por cidadão. Bom, iniciando, a cultura do cancelamento foi abordada durante um tempo onde algumas pessoas utilizavam da liberdade de expressão para meio que fazer ataques e colocar, digamos, gestos e palavras ignorantes de maneira preconceituosa em cima de diversos pontos. Assim, usando de uma maneira totalmente ignorante, sem um tipo de raciocínio e arrogante, e também se defendendo, dizendo que apenas era uma expressão da sua opinião. Então, ela foi adquirida e também foi muito utilizada por algumas redes sociais durante a pandemia. Alguns fatos e alguns casos que podem ser apontados, alguns dos últimos foi o caso da cantora Madonna, que publicou sobre alguns remédios, substâncias no combate do Covid, que foi cancelado no Instagram, e do presidente americano e de seu filho, o Donald Trump e seu filho, que foram cancelados no Twitter também, fazendo postagens sobre a Covid e as substâncias utilizadas no combate, sendo que essas informações que eles estavam publicando não tinham nenhum fundo de verdade e as redes sociais acabaram cancelando eles. Bem, sobre a cultura do cancelamento, eu acho que no início poderia ser considerado algo não bom, mas que tinha algum propósito, porque, por exemplo, a nossa geração não aceita mais comentários ou atitudes que na geração dos nossos pais, dos nossos avós, eram muito comuns e eram considerados como brincadeiras e coisa do tipo. Então, a cultura do cancelamento, eu acho que ela meio que começou com não um propósito de fazer um linchamento virtual com as pessoas, mas meio que tentar apontar os erros. Só que isso acabou sendo usado de uma forma, ficou tão desproporcional, sabe? Ficou tão superficial pela forma como as pessoas estavam cancelando as outras por motivos sem fundamento. Então, e se a gente for parar para pensar, né, essa política do cancelamento, ela não vem de hoje, né, ela já desde lá da época da Inquisição, lá pela igreja, né, onde toda e qualquer pessoa que fosse contra o que eles pregavam, né, era um motivo de ser punidos, né. E recentemente a gente pôde observar também, não tão recente assim, mas o caso do Cocielo, né, que é um grande youtuber e que acabou sendo, entre aspas, atrasado, né, por conta justamente dessa política. Que na época dos posts dele lá, que deu total repercussão, naquela época, né, eram temas que o pessoal andava fazendo muito meme, tirava brincadeira com aquilo, né, e disso ele perdeu vários patrocínios e tudo mais, e além disso, eu vejo que, assim, por um lado eu vejo que essa cultura acaba sendo também uma face tecnológica da hipocrisia humana também, porque muitas vezes você, principalmente no Twitter, né, eu não uso, mas pelo que eu vejo, o pessoal comentando e tal, se você for parar para ver, as pessoas lá estão querendo cancelar as outras por motivos que, muitas vezes, erros que elas veem as pessoas praticando, mas que elas, por mais que praticam, elas não querem demonstrar ou não postam nada relacionado a isso nas redes sociais, justamente para não sofrerem críticas ou algo do tipo. Bom, algumas pessoas, como eu falei, meio que, pelo fato de poderem, né, dar sua opinião e tudo mais, acabam meio que exagerando na dose. E usam muito do meme, da zoeira, para fazer algum tipo de post ou comentário preconceituoso, ataques. Então, dependendo da maneira que essa essa cultura, essa política é usada, ela pode sim fazer o bem, pode sim fazer o mal. Porque se ela for, como o Gilmar falou, usada como antigamente, isso já não é uma política do cancelamento, isso já é censura. E uma censura mostra que a pessoa é arrogante e ela não aceita uma opinião diferente da dela.
Já a política do cancelamento, eu acho que é algo assim para defender, para proteger e para meio que tentar assim parar qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de ataque, de confusão em redes sociais. É muito utilizada, mas dependendo da maneira, pode sim ter seus pontos negativos, como a censura, que já é algo muito fora do contexto, e pode ter seus lados positivos, que é evitando qualquer tipo de crítica abusiva, qualquer tipo de ataque, xingamento em redes sociais, que eu acho que é uma coisa assim de total desnecessário, sem nenhum tipo de fundamento, de ideias, é algo assim mais para a gente realmente arrogante, ignorante, muito autoritária e doutrinadora demais. E é a cultura também que ela transparece um pouco também ser aquela cultura do linchamento, né? Que o que mudou mesmo foi só ali, que agora é nas redes sociais, né? De modo virtual. E é o que está enraizado nessa atual geração, principalmente. Não só em nós, né? Mas dos nossos antepassados. E tipo, eu vejo que a cultura do cancelamento, se ela fosse utilizada agora com, eu acho que o propósito inicial, que era alguém falar alguma coisa ou ter alguma atitude errada, e você ir lá e dialogar e mostrar que a pessoa está errada, que o que ela disse não é correto, e tipo, fazer com que essa pessoa aprenda com os erros dela, seria algo legal. Só que o que eu vejo é que a cultura do cancelamento agora se tornou muito superficial, entendeu? E eu vejo que tem coisas muito problemáticas nisso. Porque, como o Gilmar já falou, todo mundo nas redes sociais parece que é perfeito, que ninguém comete erros, que nunca fez ou falou nada errado. E segundo, mesmo com a internet que a gente tem hoje, com acesso às informações que a gente tem, as pessoas acabam indo muito na cultura do cancelamento pelo efeito manada, que é apenas repetir o que as outras pessoas estão comentando sem antes e verificar os fatos, e verificar realmente como que aconteceu a história, o que está acontecendo de verdade. E isso pode acabar gerando muitas fake news, o que acaba piorando a situação na cultura do cancelamento. E o terceiro ponto, eu acho que o que eu acho de pior e mais problemático na cultura do cancelamento é que as pessoas excluem a possibilidade de crescimento, aprendizado e desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Porque quando você chega e fala, pronto, você está cancelado, você não tem mais a oportunidade de se explicar, ou de aprender, ou de tentar fazer alguma coisa para melhorar, isso acaba sendo muito ruim. Hoje, e principalmente nessa geração atual, né, onde as pessoas meio que, ou pelo menos é o que eu vejo, né, demonstram muito, tem aquela necessidade de aceitação e muitas vezes também querer estar se autoafirmando para as pessoas, que meus ideais é assim assado, que eu sou assim e tal. E muitas vezes eu vejo esses atos como, tipo assim, as pessoas são canceladas muitas vezes, né, é só um ato mesmo de direcionar muitas vezes o ódio da pessoa que vai cancelar a outra, por alguma crença ou alguma coisa que ela simplesmente não aceita, entendeu? Mas também não se coloca no lugar da outra pessoa para, ao menos, tentar entender, entendeu? Antes de sair aí por aí pegando um comentário, sei lá, e fazendo de alguma forma que esse comentário viralize e prejudique as outras pessoas. Baseado nisso, a gente vê que passa muito pela mão de quem utiliza dessa ferramenta. E, como a Raoni falou, ela também combate muito fake news, que é algo, digamos, que está se propagando bastante nos tempos atuais. Então, como eu falei já, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, necessita de ajustes, e as pessoas têm que utilizar dessa política, dessa cultura, de uma maneira correta, eficiente e decente, sem levar para os seus ideais pessoais, porque às vezes acaba extrapolando e não aceitando uma opinião diferente, digamos assim, e fazendo isso uma coisa banal e praticando essa política. Mas é algo que vai ser muito discutido e com o tempo as pessoas devem, ou pelo menos vão tentar melhorar. E fugindo já do assunto. Só para terminar aqui, eu ia falar, tipo, se você... eu entendo que a cultura do cancelamento, eu não vou dizer se é algo bom ou ruim, porque não sou eu que vou dizer isso, mas, tipo, eu entendo que existem pessoas que fazem comentários e têm atitudes e que outras pessoas vão lá e explicam, mostram o que está errado, mostram por que não pode ser feito, e essas pessoas continuam repetindo, sim, os mesmos erros e as mesmas falas. E para essas pessoas, se você quer cancelar, cancele essas pessoas, deixe de seguir nas redes sociais, pare de consumir conteúdo, pare de dar engajamento para essas pessoas, mas também não precise destilar ódio, não precisa fazer um linchamento virtual e tentar
acabar com a pessoa na internet, entendeu? Faça a sua parte, deixe de seguir e isso tá bom. Bom, e agora, passando para outra pauta, vamos falar sobre renda mínima por cidadão, que é algo que, digamos, envolve desigualdade também, né? E foi bem apontado e bem visto, bem visualizado na pandemia, pelo simples fato de que alguns milionários e bilionários enricaram ainda mais, mesmo com pandemia, quarentena, isolamento e tudo mais, e a classe trabalhadora, a classe mais baixa, sofreu muito, muitas perdas, muitos desempregados e muito sofrimento, muito bafafá de confusão e tal, pelo simples fato de que, digamos, não a classe dos mais ricos, mas a classe abaixo de empresários e tudo mais, com a entrada da pandemia, meio que tentou usar da demissão, cortes de salário, corte de verbas para trabalhadores, pessoas de renda baixa, e isso foi bastante discutido pelo fato de que a desigualdade no Brasil, antes da pandemia, já era muito grande e com a pandemia só fez aumentar. Isso mostra que, quando se fala de renda mínima por cidadão, existe uma lacuna enorme entre as pessoas. A elite possui uma grande quantidade de dinheiro e a classe baixa sofre muito pelo simples fato de não ter assim as mesmas capacidades, digamos assim, os mesmos direitos às vezes e também oportunidades pelo fato de que sofrem mais, tem menos assim voz perto dessas pessoas que conseguem tipo tudo ao o que querem pelo simples fato de possuir uma quantia, uma fortuna enorme. Acho que o conceito de renda básica para o cidadão é que basicamente o governo dá para cada cidadão uma quantia mensalmente para que ele consiga sobreviver. Alguns países já fizeram alguns estudos sobre isso, já fizeram experimentos com um número reduzido de pessoas. E, na minha opinião, eu acho que isso seria bom, só que precisa reformular muita coisa para que isso funcione no Brasil. Temos aí meio que um protótipo, né, disso, que é um programa já existente há muitos anos, né, que é tipo o Bolsa Família, né? Que o Bolsa Família seria um início disso, mas ainda não seria suficiente. Vendo bem muitos comentários em relação a isso, né? O que a gente mais vê é, principalmente do lado dos grandes empresários, é que, ou melhor, algumas pessoas, né, que, mas principalmente o brasileiro é preguiçoso, vai começar só se acomodar cada vez mais, entendeu? E só que, por outro lado, eu vejo que pode ajudar muitas pessoas, né? Apesar de sempre tem aquela parcelazinha que os caras não sabem utilizar. A gente percebe bem com esse auxílio emergencial aí agora, né? Que muitas pessoas estão sabendo usar, né? Para realmente aquilo que elas precisam. Só que outros nem tanto. O auxílio emergencial é um bom exemplo, porque o brasileiro necessitava, já que muitas pessoas, como eu disse, ficaram sem emprego, estamos em isolamento e tal, as atividades foram, assim, cadenciadas, algumas atividades pararam totalmente, então o governo deveria agir, só que pelo fato de o Brasil ser o Brasil, meio que complica um pouco mais, comparando assim com países, digamos, de primeiro mundo, países já desenvolvidos, mais antigos até, mas é uma boa base, sim, pegando a política, fazendo com que a política tome rumo, consiga assim, criar algumas ações que realmente favoreçam a todos, diferente de cor, religião, quantidade de dinheiro e tal, traga o bem para a classe mais baixa, que é a classe que necessita assim, de um apoio, de um suporte muito melhor, e que faça com que essa desigualdade pelo menos diminua nos próximos anos, no decorrer desses próximos anos, porque se continuar como está, vai ficar um caos, uma bagunça e sem saber se vai ter luz no fim do túnel. Tipo assim, eu com a vejo pandemia muito... a gente viu claramente que a desigualdade no Brasil aumentou demais. E mesmo com o auxílio emergencial não é suficiente para garantir que essas pessoas consigam sobreviver durante a pandemia ou até depois da economia, porque sabe-se lá como a nossa economia vai ficar depois que a quarentena acabar, que a pandemia acabar. E eu acho que essa renda básica seria algo bom. Na teoria, é uma ideia legal, só que na prática, eu acho que a gente teria que reformular todo um sistema aqui no Brasil. Tipo,
fazer com que as pessoas de baixa renda ganhassem essa renda básica, fazer com que as pessoas que ganhem mais paguem os seus impostos de maneira justa, de acordo com o que elas ganhem, sendo que, porque, como a gente sabe, as pessoas mais pobres, as pessoas de baixa renda, pagam mais impostos do que as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. Então, isso é algo muito ruim e causa muita desigualdade no Brasil. Então, é o que a gente, tipo assim, era o que era para ser na prática, né? Era justamente isso. Quem ganha mais, paga mais impostos. Só que a classe trabalhadora é os que mais precisam, né? Acaba que sofrendo mais com isso. É por isso que hoje em dia muitos, por exemplo, médicos, jurídicos, os caras estão vivendo, se utilizando agora de pessoas jurídicas, se eu não me engano, para pagar menos imposto justamente por isso, entendeu? Porque como eles não são considerados rico, literalmente rico, né? Porque não adianta você só ser de classe média alta, tem que ser literalmente rico, é o cara que possui um iate, um avião, essas paradas para não pagar imposto. Aí, enquanto você tiver na classe média alta, sendo um juiz, um médico, ganhando bem, você vai pagar um imposto que complicado. Pois é. No Brasil eu vejo que, tipo assim, um programa como esse, ele não, tipo assim, ele pode não trazer muitos efeitos diretos para a redução das desigualdades, né, como muitos pregam aí. Até mesmo porque a renda, com essa pandemia mesmo, a gente pode perceber que cresce cada vez mais na mão da pequena população. E aí o pobre vai ficando desempregado, vai ficando cada vez mais sem oportunidade e sendo prejudicado cada vez mais com isso. Pois é, tudo passa pela mão do governo. Então, dependendo de como o governo agir, se agir de forma eficiente, assim, digamos, sem deixar ninguém burlar as leis, pode sim que dê certo. Mas vamos ver, após a pandemia, como a Ron já falou, não se sabe como a economia vai estar, com certeza vai estar uma completa porcaria, vai estar afundada, porque países como os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, dita a maior potência mundial, está com uma queda enorme. Então, o que será do nosso Brasil? Vamos esperar que seja uma coisa que dê para ser recuperada em um pouco tempo, ou pelo menos que não seja tão demorado, e que essa política, se vier, que favoreça a todos, que o governo consiga manter ordem, para assim dar, digamos, rumo a esse país, dar realmente ordem e progresso a esse país. Complicado, né? Só em ser Brasil e política já não. Que é como muitos dizem por aí, né? O único problema do Brasil é somente os políticos, começando do presidente, né? Pois Mas. Ter fé, né? Bom, gente, é isso. Chegamos ao final de uma edição especial do Ponto e Vírgula, com a participação de ex-bolsistas, a Rawane e o Gil Marley. E espero que todos vocês tenham gostado, espero que todos vocês também estejam muito bem durante esse isolamento, estejam seguindo as normas e tudo mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Até mais. Compartilha com a galera aí, é nóis. Vamos de Radiotech? Radiotech. Você conectado, ainda tem. Tem, sim. Não tem? É, a TV Radiotech agora. TV Radiotech. Vai, 1, 2, 3. TV Radiotech. Você conectado. Você conectado ao conhecimento. Ao conhecimento. Muito bom.